Ela acreditava que nunca mais veria o homem do elevador, até descobrir que ele era o novo diretor da empresa. Um beijo especial para Elizabeth Aparecida de Tocantins e para Marli Vieira Lacerda de Andiroba Esmeraldas. Deus abençoe vocês. O som do órgão ecoava pela imponente igreja de Santo Antônio quando Bianca Tavares sentiu seu coração se despedaçar pela segunda vez. Ela estava ali, no fundo da igreja, observando o homem que amou por 3 anos se casar com outra mulher. Suas mãos tremiam enquanto segurava o convite que havia chegado à sua casa uma semana antes. Um convite cruel, quase uma provocação. "Por que vim aqui?", murmurou para si mesma, ajustando o vestido simples que havia comprado numa loja de departamento. Era tudo o que podia pagar com seu salário de secretária em um pequeno escritório de contabilidade no centro da cidade. Ricardo Almeida estava radiante no altar, elegante em seu smoking sob medida. Ao seu lado, Fernanda Montenegro, filha de um dos maiores empresários da região, brilhava em um vestido que certamente custava mais do que Bianca ganhava em um ano inteiro. O contraste era gritante e doloroso. As lágrimas começaram a brotar quando Bianca se lembrou de como tudo começou. Ela e Ricardo se conheceram na universidade, ambos estudantes de administração. Ele era carismático, popular, vinha de uma família de classe média alta. Ela era apenas uma garota do interior que conseguira uma bolsa de estudos integral. Durante 3 anos, ela acreditou que o amor deles era real, genuíno, capaz de superar qualquer diferença social. Mas a realidade foi cruel. Quando Ricardo se formou e assumiu um cargo na empresa do pai de Fernanda, tudo mudou. As desculpas começaram a aparecer. Reuniões que se estendiam, viagens de negócios, compromissos familiares. Até que, numa noite fria de inverno, ele apareceu na porta do pequeno apartamento onde Bianca morava e disse as palavras que a destruíram. "Bianca, precisamos conversar. Nossos mundos são diferentes demais. Você merece alguém do seu nível." Agora, 6 meses depois, ela estava ali assistindo ao casamento dele com a mulher que sempre esteve no mesmo nível social que ele. A cerimônia prosseguia quando Bianca decidiu que já havia sofrido o suficiente. Levantou-se discretamente para sair, mas seu movimento atraiu alguns olhares. "Olha só quem veio", sussurrou Patrícia, uma antiga colega de faculdade que sempre teve ciúmes de Bianca. A coitadinha ainda não superou. "Que falta de educação", comentou outra convidada. "Aparecer no casamento do ex-namorado, que desespero." As palavras cortaram como lâminas, mas Bianca manteve a dignidade e continuou caminhando em direção à saída. Foi então que tropeçou na barra do próprio vestido e caiu, espalhando sua pequena bolsa pelo chão da igreja. O barulho ecoou pelo ambiente, fazendo com que todos os presentes se virassem para olhá-la. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Bianca sentiu o rosto queimar de vergonha enquanto se ajoelhava para recolher seus pertences espalhados pelo chão. Algumas notas amassadas, uma caneta barata, um batom simples, seu celular com a tela rachada. "Que situação constrangedora", murmurou alguém. "Pobre menina, não tem nem classe para se portar em um evento como este. Olha o estado das coisas dela. Realmente não era para o Ricardo mesmo." As palavras cruéis se multiplicavam enquanto Bianca, ainda de joelhos, tentava reunir sua dignidade junto com seus pertences. Foi quando ouviu a voz que a fez congelar. "Que patético", disse Fernanda, interrompendo momentaneamente a cerimônia. Ela havia se virado do altar e estava olhando diretamente para Bianca com um sorriso desdenhoso. Algumas pessoas realmente não sabem reconhecer quando não são bem-vindas. Ricardo, visivelmente constrangido, sussurrou algo no ouvido da noiva, provavelmente pedindo para ela parar. Mas o estrago estava feito. Todos os convidados agora observavam Bianca como se ela fosse um espetáculo de horror. "Desculpem o inconveniente", Bianca conseguiu dizer com a voz embargada, finalmente conseguindo se levantar. "Inconveniente é pouco", riu Patrícia alto o suficiente para que todos ouvissem. "Que falta de amor próprio. Correr atrás de homem casado." "Não estou correndo atrás de ninguém", Bianca respondeu, sentindo a raiva crescer dentro do peito. Apenas o quê?" A voz veio de Marcos, primo de Ricardo, um homem arrogante que sempre a distratou. "Veio se humilhar publicamente? Mostrar para todo mundo que continua sendo a mesma garota sem classe de sempre?" As lágrimas finalmente começaram a cair. Bianca olhou ao redor da igreja
e viu apenas rostos de desprezo, pena e divertimento cruel. Até algumas pessoas estavam gravando a cena com seus celulares. Ela não passa de lixo, disse uma senhora de cabelos grisalhos, que Bianca reconheceu como a tia de Ricardo. Sempre soube que essa menina não prestava. Graças a Deus o Ricardo abriu os olhos a tempo. A palavra lixo ecoou pela igreja como um trovão. Bianca sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Por um momento, o mundo ao seu redor pareceu girar. Ela olhou uma última vez para Ricardo, esperando talvez que ele a defendesse, que mostrasse pelo menos um pouco da decência que ela pensava que ele tinha. Mas Ricardo apenas desviou o olhar, envergonhado e covarde. Foi então que Bianca tomou a decisão mais difícil de sua vida. Com toda a dignidade que ainda conseguia reunir, ela se dirigiu ao altar. Os murmúrios de surpresa e choque ecoaram pela igreja. Ricardo, ela disse, sua voz surpreendentemente firme, apesar das lágrimas que continuavam caindo. Eu só queria te dizer uma coisa. Bianca, por favor. Ele sussurrou claramente desesperado para que ela não causasse mais cena. Eu te amei de verdade. Ela continuou, ignorando os sussurros e comentários ao seu redor. Dei 3 anos da minha vida acreditando que o amor poderia superar qualquer diferença. Mas agora eu entendo que você nunca me amou. Você apenas se divertiu comigo, enquanto procurava por alguém do seu nível. Fernanda bufou de irritação. Chega dessa pataquada. Seguranças, retirem esta mulher daqui. Não precisa, Bianca respondeu, encarando Fernanda nos olhos. Eu já estou saindo. Mas quero que todos vocês saibam de uma coisa. Talvez eu seja lixo para vocês. Talvez eu não tenha o dinheiro ou o status que vocês consideram importantes, mas eu tenho algo que nenhum de vocês tem. Dignidade verdadeira. Ela se virou para sair, mas antes de dar o primeiro passo acrescentou. Ricardo, espero que você seja feliz. Você conseguiu exatamente o que sempre quis. Uma vida baseada em aparências e conveniência. Mas um dia você vai perceber que abriu mão do único amor verdadeiro que teve na vida. O silêncio era sepulcral quando Bianca começou a caminhar em direção à saída. Cada passo parecia uma eternidade. Cada olhar que sentia nas costas era como uma punhalada. Ela podia ouvir os sussurros retomando atrás de si. Que cena ridícula. Pobre coitada, não tem mesmo classe. Bem que o Ricardo fez em se livrar dessa. Quando finalmente chegou às portas da igreja, Bianca parou por um momento. Respirou fundo, enxugou as lágrimas e se preparou para sair de vez da vida de Ricardo e de toda aquela gente cruel que a havia humilhado. Foi exatamente nesse momento que ouviu o rugido de um motor potente se aproximando. Um Lamborghini preto parou bem na frente da igreja, chamando a atenção de todos. As portas se abriram e dela saiu um homem alto, elegantemente vestido, com uma presença que comandava respeito imediato. Bianca não podia imaginar que sua vida estava prestes a mudar para sempre, e que a humilhação que acabara de sofrer seria apenas o primeiro ato de uma história que a levaria muito além de seus sonhos mais ousados. O homem misterioso olhou diretamente para ela, e em seus olhos ela viu algo que não conseguiu decifrar. Determinação, interesse, ou talvez reconhecimento. Com licença, ele disse, sua voz profunda e confiante ecoando pela escadaria da igreja. Estou procurando por Bianca Tavares. 2 semanas antes do casamento de Ricardo, Bianca acordou sobressaltada com o barulho da chuva batendo contra a janela de seu pequeno apartamento. O despertador marcava 5h30 da manhã, mas ela já não conseguia dormir há horas. As contas se acumulavam sobre a mesa da cozinha como uma montanha de preocupações. Aluguel atrasado, conta de luz, cartão de crédito no limite. Ela se levantou da cama estreita e caminhou até a cozinha, onde preparou seu café da manhã habitual, um pão francês com margarina e café coado na véspera. Enquanto comia em silêncio, seus olhos vagaram pelas paredes descascadas do apartamento que chamava de lar há 2 anos. A vida não havia sido generosa com Bianca Tavares. Nascida em uma pequena cidade do interior, ela era filha única de Maria Tavares, uma mulher que trabalhou a vida inteira como faxineira para sustentar a família depois que o marido as abandonou quando Bianca tinha apenas 8 anos. Minha filha, costumava dizer Maria com as mãos calejadas de tanto trabalho, a única coisa que ninguém pode tirar de você é o conhecimento. Estude, se forme, tenha uma vida melhor que a minha.
E foi exatamente isso que Bianca fez. Estudou como poucos, dedicou-se integralmente aos livros, trabalhou meio período durante o ensino médio para ajudar a mãe com as despesas de casa. Quando conseguiu a bolsa integral para estudar administração na capital, foi o dia mais feliz da vida de ambas. Vai, minha menina, disse Maria no dia em que Bianca partiu para a cidade grande, segurando as lágrimas. Vai conquistar o mundo. Você merece tudo de bom que a vida tem para oferecer. Mas a capital se mostrou muito mais cruel do que Bianca imaginava. Logo nos primeiros dias de universidade, ela percebeu que era diferente dos outros estudantes. Enquanto eles chegavam de carros importados, usando roupas de marca, ela caminhava quilômetros para economizar o dinheiro da passagem do ônibus. Foi durante uma aula de gestão financeira que ela conheceu Ricardo. Ele era tudo o que ela não era: popular, bem vestido, confiante. Quando ele se aproximou dela após a aula para perguntar sobre a matéria, Bianca ficou surpresa. Por que alguém como ele falaria com alguém como ela? Você entende muito dessa matéria, ele havia dito com um sorriso encantador. Que tal tomarmos um café e você me explicar melhor? O café se transformou em jantar, o jantar em encontros regulares, e antes que ela percebesse, estavam namorando. Por 3 anos, Bianca viveu um conto de fadas. Ricardo a apresentou para seus amigos, levou-a para conhecer sua família, fizeram planos juntos. Mas sempre havia sinais de que algo não estava certo. As amigas de Ricardo a tratavam com educada frieza. A mãe dele, Dona Helena, nunca conseguiu disfarçar completamente a desaprovação quando olhava para Bianca. E havia comentários sutis, quase imperceptíveis, sobre diferenças de classe e nível social. Bianca é uma menina esforçada, Dona Helena costumava dizer para as amigas, como se isso fosse um defeito. Vem de uma família simples, sabe como é? O relacionamento começou a azedar no último ano da faculdade, quando Ricardo conseguiu o estágio na empresa Montenegro em Associados, a mesma onde Fernanda, filha do dono, trabalhava. De repente, ele começou a cancelar encontros, a chegar atrasado, a parecer distante. Está tudo bem, amor, ele dizia quando Bianca questionava. É só o trabalho, você entende? Quando eu me estabilizar na empresa, tudo volta ao normal. Mas nada voltou ao normal. Na formatura, enquanto Bianca comemorava sozinha sua conquista, sua mãe não pôde vir por não ter dinheiro para a passagem. Ricardo estava cercado de família e amigos, sendo parabenizado por seu futuro promissor na empresa Montenegro. Foi naquela noite que ele apareceu em seu apartamento para terminar o relacionamento. Nossos mundos são diferentes demais, Bianca, ele havia dito, evitando olhá-la nos olhos. Você merece alguém do seu nível. Do seu nível. As palavras ecoaram na mente de Bianca por meses a fio. Que nível era esse? O nível de quem trabalhou duro para conseguir tudo na vida. O nível de quem sabia o valor real das coisas porque teve que lutar por cada conquista. Após a formatura, Bianca conseguiu um emprego como secretária no escritório de contabilidade de João Silva, um homem gentil de 50 anos que administrava as contas de pequenas empresas da região. O salário era modesto, mas honesto, e João a tratava com respeito e consideração. Você tem potencial, Bianca, ele costumava dizer. Um dia ainda vai longe nessa vida. Mas Bianca não se sentia indo longe coisa nenhuma. Morava sozinha em um apartamento pequeno e mal ventilado, comia macarrão instantâneo na maioria das noites e economizava cada centavo para conseguir enviar algum dinheiro para a mãe no interior. Sua única companhia verdadeira era Ana, sua vizinha do apartamento ao lado. Ana era uma mulher de 30 anos que trabalhava como enfermeira em um hospital público e entendia bem as dificuldades financeiras de Bianca. Menina, você precisa sair dessa melancolia, Ana costumava dizer, aparecendo na porta com uma xícara de café. Esse Ricardo não merecia você mesmo. Homem que abandona uma mulher por causa de dinheiro não presta. Mas ele estava certo, Ana, Bianca respondia, sentindo o peso da rejeição. Nossos mundos realmente eram diferentes. Talvez eu tenha sido ingênua em acreditar que o amor fosse suficiente. Bobagem. Amor é amor, independente de conta bancária. Se ele não soube enxergar o tesouro que tinha ao lado, o problema é dele, não seu. Ana era uma das poucas pessoas que conhecia toda a história de Bianca. Sabia sobre sua infância difícil, sobre os sacrifícios da mãe, sobre os anos de universidade, vivendo com o mínimo necessário para sobreviver. Certa noite,
Ana bateu na porta de Bianca com uma expressão preocupada no rosto. Bianca, preciso te contar uma coisa, ela disse hesitante. Vi no jornal social. Ricardo vai se casar. O mundo de Bianca desabou novamente. Ela havia passado 6 meses tentando se recompor, tentando seguir em frente, e de repente descobria que ele não apenas já havia superado o relacionamento deles, como já estava comprometido com outra pessoa. Com quem? Ela perguntou, embora já soubesse a resposta. Fernanda Montenegro, aquela da empresa onde ele trabalha, a filha do patrão dele. Bianca sentiu um aperto no peito. Fernanda Montenegro representava tudo o que ela não era. Rica, bem-nascida, conectada. Era exatamente o tipo de mulher que a sociedade esperava que Ricardo escolhesse. Bianca, você está bem? Ana perguntou, preocupada com o silêncio da amiga. Estou, ela mentiu. Era de se esperar mesmo. Ela é perfeita para ele. Mas por dentro, Bianca estava se despedaçando novamente. Não pelo amor perdido. Ela já havia entendido que o amor de Ricardo nunca foi verdadeiro, mas pela confirmação de que realmente não era suficiente. Não era suficientemente rica, suficientemente sofisticada, suficientemente digna de um homem como ele. Foi Ana quem trouxe o convite de casamento que havia sido deixado na portaria do prédio. Você não vai nessa palhaçada, vai? Ana perguntou, indignada. Que tipo de pessoa convida a ex-namorada para o próprio casamento? O tipo de pessoa que quer se certificar de que a ex-namorada sabe que foi substituída, Bianca respondeu, segurando o convite elegante com as mãos trêmulas. Rasgue essa porcaria e vamos sair para comer pizza, por minha conta. Mas Bianca não conseguia parar de olhar para o convite. Era feito em papel caro, com letras douradas gravadas em relevo. Até mesmo o convite era um lembrete de que Ricardo agora vivia em um mundo de luxo e refinamento. Um mundo onde ela nunca seria bem-vinda. Sabe de uma coisa, Ana? Ela disse após um longo silêncio. Eu vou nesse casamento. Bianca, não faz isso com você mesma. Não é masoquismo, é closure. Preciso ver com meus próprios olhos que essa história acabou. Preciso ouvir ele dizer sim para outra pessoa, para finalmente conseguir seguir em frente. Ana balançou a cabeça, preocupada, mas não discutiu. Conhecia Bianca bem o suficiente para saber que quando ela tomava uma decisão, nada a fazia mudar de ideia. No dia anterior ao casamento, Bianca ligou para sua mãe. Como você está, filha? Maria perguntou com a voz carinhosa de sempre. Bem, mãe, trabalhando bastante. E o namorado? Aquele menino bonito que você me mostrou na foto? Bianca engoliu o choro. Nunca havia contado para a mãe sobre o término do relacionamento. Não queria preocupá-la ou decepcioná-la. Ele está bem, mãe, seguindo a vida dele. Que bom, filha. Você merece ser feliz. Sempre soube que a vida ia recompensar todo o seu esforço. Quando desligou o telefone, Bianca se olhou no espelho do pequeno banheiro. Viu uma mulher de 26 anos, bonita apesar da tristeza nos olhos, inteligente apesar das circunstâncias difíceis, forte apesar de todos os golpes que a vida havia lhe dado. Amanhã acaba essa história, ela disse para sua própria imagem. Depois do casamento do Ricardo, eu viro essa página e começo um novo capítulo da minha vida. Ela não podia imaginar que o novo capítulo de sua vida estava prestes a começar de uma forma completamente inesperada e que o homem que mudaria seu destino para sempre estava mais perto do que ela pensava. O silêncio na igreja era ensurdecedor. Todos os convidados se viraram para ver quem era o homem misterioso que havia interrompido a cerimônia, procurando por Bianca. Ela mesma ficou paralisada nos degraus da igreja, sem entender o que estava acontecendo. Estou procurando por Bianca Tavares, repetiu o homem, sua voz ecoando pela igreja com uma autoridade natural que fez até o padre se calar. Bianca o observou mais atentamente. Era alto, devia ter cerca de 35 anos, cabelos escuros perfeitamente penteados, terno sob medida que provavelmente custava mais do que ela ganhava em 6 meses. Mas foram seus olhos que a chamaram a atenção. Havia neles uma intensidade que ela não conseguia decifrar. Eu sou Bianca Tavares, ela conseguiu dizer, descendo alguns degraus em direção a ele. O homem sorriu e, por um momento, todo o constrangimento da situação anterior pareceu desvanecer. Ele se aproximou dela com passos confiantes, ignorando completamente os murmúrios e olhares curiosos dos convidados. Perfeito, ele disse, parando bem na frente dela.
Meu nome é Tiago Mendonça. Preciso falar com você urgentemente. Bianca franziu o senho. Aquele nome lhe soava familiar, mas ela não conseguia se lembrar de onde o havia ouvido. Desculpe, mas eu não o conheço. Ela respondeu, ainda confusa com toda a situação. Eu conheço você. Tiago respondeu com um sorriso enigmático. E tenho uma proposta que pode mudar sua vida completamente. Do altar, Ricardo observava a cena com uma expressão de total perplexidade. Fernanda estava visivelmente irritada com a interrupção de seu momento especial. Com licença, Fernanda gritou do altar, sua voz carregada de indignação. Estamos no meio de uma cerimônia. Se vocês querem conversar, façam isso em outro lugar. Tiago se virou lentamente para olhar na direção da noiva, e seu olhar foi tão frio que Fernanda instintivamente deu um passo para trás. Claro, ele respondeu com uma cortesia gelada. Não era minha intenção interromper isso. A forma como ele disse isso deixou claro que não considerava a cerimônia muito importante. Ele se virou novamente para Bianca e estendeu a mão. Que tal conversarmos em um lugar mais privado? Tenho certeza de que você vai querer ouvir o que tenho para dizer. Bianca hesitou. Tudo aquilo era completamente surreal. Alguns minutos antes, ela estava sendo humilhada publicamente. E agora, um homem misterioso e claramente rico estava ali procurando especificamente por ela. Eu não sei se é uma boa ideia, ela disse, ainda tentando processar a situação. Confie em mim, Tiago disse. E havia algo em sua voz que a tranquilizou. Você não tem nada a perder, e muito a ganhar. Bianca olhou uma última vez para Ricardo, que estava parado no altar com uma expressão de completa confusão. Fernanda bufava de impaciência, e os convidados sussurravam entre si, tentando entender o que estava acontecendo. Está bem, ela disse finalmente, aceitando a mão estendida de Tiago. Quando suas mãos se tocaram, Bianca sentiu uma estranha corrente elétrica percorrer seu corpo. Tiago também pareceu sentir algo, pois seus olhos se fixaram nos dela por um momento mais longo que o necessário. Ótimo, ele disse, recuperando a compostura. Meu carro está ali fora. Eles caminharam juntos em direção ao Lamborghini negro, sob os olhares atônitos de todos os presentes. Bianca podia ouvir os comentários sussurrados. Quem é esse homem? Que carro é esse? Como ela conhece alguém assim? Tiago abriu a porta do carro para ela com cavalheirismo, e Bianca entrou, sentindo o luxo do interior de couro. Nunca havia estado em um carro tão caro em toda a sua vida. Para onde vamos? Ela perguntou quando Tiago se acomodou no banco do motorista. Há um café tranquilo a alguns quarteirões daqui. Poderemos conversar com privacidade. Durante o trajeto, eles permaneceram em silêncio. Bianca aproveitou para observar o homem ao seu lado. Tiago Mendonça dirigia com a mesma confiança com que falava, suas mãos fortes e seguras no volante. Havia nele um ar de poder e sucesso que era impossível ignorar. Finalmente, ela se lembrou de onde havia ouvido aquele nome. Você é o Tiago Mendonça da Mendonça Holdings? Ela perguntou surpresa. Ele sorriu. Vejo que você fez a conexão. Mendonça Holdings era um dos maiores grupos empresariais do país, com atuação em diversos setores, tecnologia, imóveis, energia. Se Tiago era realmente o presidente da empresa, então ela estava na presença de um dos homens mais ricos e influentes do Brasil. Mas o que alguém como você quer comigo? Ela perguntou, ainda sem acreditar na situação. Paciência, ele respondeu. Já chegamos. O café era pequeno e aconchegante, claramente um local frequentado por pessoas de bom gosto e poder aquisitivo alto. Tiago escolheu uma mesa no fundo, longe de olhares curiosos. Café? Chá? Alguma coisa para comer? Ele perguntou, sinalizando para o garçom. Apenas um café, por favor. Bianca respondeu, ainda tentando se acalmar. Quando ficaram sozinhos, Tiago se inclinou ligeiramente na direção dela. Bianca, o que vou te contar pode soar estranho no começo, mas preciso que você me ouça até o final. Ela assentiu, sua curiosidade superando o nervosismo. Há 3 anos, Tiago começou. Eu estava passando pela universidade onde você estudava. Era um sábado à tarde, e eu havia ido lá encontrar um professor para discutir uma parceria entre minha empresa e a universidade. Bianca franziu o senho. Não se lembrava de nunca ter visto Tiago na universidade. Quando saí da reunião, vi uma cena que me marcou profundamente. Uma jovem estava na biblioteca, estudando sozinha enquanto todos os outros estudantes haviam saído para se divertir. Ela parecia completamente absorta nos livros, determinada, focada.
O coração de Bianca começou a bater mais rápido. Ela passava quase todos os sábados na biblioteca da universidade estudando. Perguntei para o segurança quem era aquela jovem. Tiago continuou. Ele me disse que era Bianca Tavares, uma das melhores alunas da universidade, que havia conseguido uma bolsa integral e trabalhava meio período para se sustentar. Você estava me observando? Bianca perguntou, um pouco alarmada. Observar é uma palavra forte. Digamos que fiquei-me interessado. Há algo em você, Bianca, que chama a atenção. Uma força, uma determinação que é rara de se encontrar. O garçom trouxe os cafés, interrompendo momentaneamente a conversa. Bianca aproveitou o momento para tentar processar o que estava ouvindo. Desde aquele dia, Tiago retomou após o garçom se afastar. Tenho acompanhado discretamente sua trajetória. Sei sobre sua formação exemplar, sobre seu trabalho no escritório do João Silva, sobre sua dedicação à sua mãe no interior. Você tem me espionado? Bianca se levantou da cadeira alarmada. Por favor, sente-se, Tiago disse calmamente. Não é espionagem, é admiraço. Em um mundo cheio de pessoas superficiais e interesseiras, é refrescante encontrar alguém com caráter genuíno. Bianca se sentou novamente, ainda desconfiada. Ok, admitindo que isso tudo seja verdade, o que você quer de mim? Tiago sorriu, e pela primeira vez desde que se encontraram, parecia genuinamente caloroso. Quero te fazer uma proposta. Uma proposta que vai soar completamente maluca, mas que pode resolver todos os seus problemas e ainda te dar a vingança que você merece contra aquelas pessoas que te humilharam hoje. Vingança? Bianca repetiu intrigada. Você foi chamada de lixo hoje, não foi? Por pessoas que se acham superiores por causa de uma conta bancária. Que tal mostrar para elas que estavam redondamente enganadas? Bianca sentiu uma mistura de raiva e curiosidade crescendo dentro dela. O que você está propondo exatamente? Tiago se inclinou mais para frente, seus olhos brilhando com uma intensidade que fez o coração de Bianca acelerar. Case-se comigo. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Bianca piscou várias vezes, achando que havia ouvido errado. Desculpe, o que você disse? Case-se comigo. Tiago repetiu com toda a calma do mundo. Um casamento de conveniência, é claro. Vou explicar os termos. Você está louco, Bianca disse, levantando-se novamente. Eu não o conheço, você não me conhece. Isso é absurdo. Sente-se, por favor, deixe-me explicar antes de recusar. Havia algo na voz dele que a fez hesitar. Contra seu melhor julgamento, ela se sentou novamente. Eu preciso de uma esposa, Tiago começou. Meu avô, fundador da Mendonça Holdings, deixou uma cláusula em seu testamento. Para que eu possa assumir completamente o controle da empresa, preciso estar casado até meu 36º aniversário, que é daqui a 6 meses. E por que eu? Bianca perguntou ainda em choque. Porque você é real, Bianca. Em um mundo cheio de mulheres interesseiras que só se aproximariam de mim pelo meu dinheiro, você é autêntica. Além disso, ele fez uma pausa. Você precisa de mim tanto quanto eu preciso de você. Eu não preciso de ninguém, ela respondeu orgulhosa. Não? Sua mãe não está precisando de uma cirurgia cardíaca que custa 200 mil reais? Bianca sentiu o sangue gelar nas veias. Como você sabe disso? Como eu disse, tenho acompanhado sua vida. Sei que sua mãe Maria teve um infarto há 2 meses e precisa de uma cirurgia urgente. Sei também que você tem trabalhado horas extras e se endividado tentando juntar o dinheiro necessário. As lágrimas começaram a brotar nos olhos de Bianca. Era verdade. Sua mãe havia tido um infarto e precisava de uma cirurgia cara que o sistema público não conseguia oferecer com a rapidez necessária. Bianca havia se desdobrado tentando conseguir o dinheiro, mas 200 mil reais era uma quantia impossível para ela. O que você está propondo exatamente? Ela perguntou com a voz embargada. Um contrato de casamento de 2 anos. Você será minha esposa perante a sociedade. Acompanhará eventos sociais, viverá em minha casa. Em troca, eu pago todas as despesas médicas de sua mãe, quite todas as suas dívidas e ainda deposito 5 milhões de reais em sua conta. Bianca quase engasgou com o café. 5 milhões? É uma quantia irrisória para mim, mas que vai garantir que você nunca mais precise se preocupar com dinheiro na vida. E o que você ganha com isso? Além da empresa, uma esposa que sei que não está interessada no meu dinheiro, porque você nem sabia quem eu era, até alguns minutos atrás. Alguém em quem posso confiar. Bianca balançou a cabeça. Isso é loucura. Casamento não é um negócio.
Para pessoas como nós, Bianca, casamento muitas vezes é exatamente um negócio. A diferença é que estou sendo honesto sobre isso desde o início. E depois de 2 anos? Divórcio amigável. Você fica com tudo o que acordamos, eu fico com o controle total da empresa, e cada um segue sua vida. Bianca ficou em silêncio por um longo momento, processando tudo o que havia ouvido. Era uma proposta insana, mas ao mesmo tempo, era uma oportunidade de salvar sua mãe e nunca mais passar necessidade. Por que 2 anos? Ela perguntou finalmente. Tempo suficiente para que meu avô veja que sou um homem casado e responsável, e para que eu consolide minha posição na empresa. Depois disso, a cláusula do testamento não terá mais relevância. E se eu disser não? Tiago deu de ombros. Você volta para a sua vida, eu procuro outra pessoa, e provavelmente nos esquecemos dessa conversa. Mas minha mãe... Sua mãe continuará precisando da cirurgia, e você continuará lutando para conseguir o dinheiro. Talvez consiga, talvez não. A questão é, você tem tempo? Era uma pergunta cruel, mas necessária. Os médicos haviam sido claros. Maria precisava da cirurgia o quanto antes. Cada dia de demora aumentava os riscos. Preciso pensar, Bianca disse finalmente. Claro, mas não pode demorar muito. Preciso de uma resposta até amanhã à noite. Por que a pressa? Tiago sorriu misteriosamente. Porque depois de amanhã é segunda-feira, e eu pretendo fazer um anúncio que vai abalar certas pessoas que conhecemos. Bianca sentiu um arrepio. Havia algo nos olhos de Tiago que sugeria que ele estava planejando mais do que apenas um casamento de conveniência. Que tipo de anúncio? Digamos apenas que Ricardo Almeida e sua nova esposa vão ter uma grande surpresa muito em breve. O coração de Bianca disparou. Isso tem a ver com o que aconteceu na igreja? Tem a ver com justiça, Bianca. Você foi humilhada por pessoas que se acham superiores. Que tal mostrar para elas quem realmente é superior? Você estava na igreja? Não, mas tenho fontes. E fiquei sabendo de tudo o que aconteceu. Como te chamaram de lixo. Como te humilharam publicamente. A raiva voltou a crescer dentro de Bianca. A lembrança da humilhação ainda estava fresca, dolorosa. O que você tem em mente? Accepte minha proposta, e você descobrirá. Mas posso garantir uma coisa. Nunca mais ninguém vai ter coragem de desrespeitá-la. Tiago se levantou e colocou uma nota de R$ 100 sobre a mesa para pagar a conta. Vou levá-la para casa. Pense na minha proposta com carinho. Lembre-se, não é só sobre dinheiro. É sobre dignidade, respeito e sobre garantir que sua mãe receba o tratamento que merece. Durante o trajeto de volta, eles permaneceram novamente em silêncio. Bianca observava a cidade passar pela janela, sua mente fervilhando com tudo o que havia ouvido. Era uma proposta absurda, mas ao mesmo tempo tentadora. Quando chegaram ao prédio onde ela morava, Tiago saiu do carro para abrir a porta para ela. Bianca, ele disse quando ela estava saindo do carro, só mais uma coisa. Eu sei que isso tudo parece loucura, mas quero que saiba que tenho o maior respeito por você. Não é apenas sobre o contrato. Eu genuinamente admiro quem você é. Ela o olhou nos olhos e viu sinceridade ali. Por que eu sinto que há mais nessa história do que você está me contando? Tiago sorriu. Porque você é inteligente. E porque realmente há mais. Mas algumas coisas só podem ser reveladas no tempo certo. Ele voltou para o carro, mas antes de entrar acrescentou. Amanhã à noite, às 8h, estarei no restaurante Panorama. Se você aparecer, entenderei como um sim. Se não aparecer, bem, foi um prazer conhecê-la pessoalmente, Bianca Tavares. Bianca ficou parada na calçada, observando o Lamborghini se afastar na noite. Sua vida havia mudado completamente em questão de algumas horas. Pela manhã, ela era apenas uma secretária humilhada em um casamento. Agora, tinha nas mãos a oportunidade de se tornar uma das mulheres mais ricas do país. Mas a que preço? E mais importante, será que Tiago Mendonça era realmente quem dizia ser? Ou havia algo mais sinistro por trás daquela proposta tentadora? Quando subiu para seu apartamento, encontrou Ana esperando na porta. Bianca, onde você estava? Vi o povo da igreja comentando que você foi embora com um homem no carro mais caro que já viram na vida. Bianca olhou para a amiga e respirou fundo. Tinha muito o que explicar e uma decisão quase impossível para tomar. Ana quase derrubou a xícara de café que segurava quando Bianca terminou de contar toda a história.
Era quase meia-noite e as duas estavam sentadas na pequena cozinha do apartamento de Bianca, tentando processar tudo o que havia acontecido nas últimas horas. Deixe-me ver se entendi, Ana disse, passando as mãos pelos cabelos. Um bilionário que você nunca viu na vida aparece no casamento do seu ex, te procura especificamente e te propõe casamento oferecendo 5 milhões de reais? Eu sei que parece loucura. Parece? Bianca, isso não parece loucura, isso é loucura. Você não conhece esse homem. Como sabe que ele não é um psicopata? Como sabe que não é algum tipo de golpe? Bianca suspirou. Havia passado as últimas 2 horas se fazendo exatamente as mesmas perguntas. Eu pesquisei sobre ele na internet. Ela disse, mostrando o celular para Ana. Tiago Mendonça realmente existe. Realmente é quem diz ser. Há fotos dele em revistas de negócios, entrevistas, reportagens sobre a empresa. Isso não significa que ele não seja perigoso. Ana retrucou. Rico e poderoso pode ser ainda mais perigoso. Mas, Ana, pense na minha mãe. Eu sei, querida. Acredite, eu sei. Ana segurou as mãos de Bianca. Mas e se for uma cilada? E se ele for um maníaco que coleciona mulheres vulneráveis? Bianca retirou suas mãos e se levantou, caminhando até a janela. Lá fora, a cidade dormia indiferente aos seus dilemas. Sabes qual é o pior de tudo, Ana? Por um momento hoje, quando aquelas pessoas me chamaram de lixo, eu quase acreditei. Quase acreditei que elas estavam certas, que eu realmente não valia nada. Bianca. E então aparece esse homem, completamente inesperado, e me oferece não apenas uma solução para todos os meus problemas, mas também a chance de provar para todas aquelas pessoas que estavam erradas sobre mim. Ana se aproximou da amiga. Você não precisa provar nada para ninguém. Você é uma mulher incrível, independente do que pessoas mesquinhas possam dizer. Mas preciso salvar minha mãe, Bianca disse com a voz embargada. E preciso de 200 mil reais para isso. 200 mil reais, Ana. Trabalhando como secretária levaria anos para juntar essa quantia. Existem outras formas. Podemos fazer uma vaquinha online, pedir empréstimos. Já tentei tudo isso. Ninguém empresta essa quantia para alguém como eu, sem garantias. E vaquinha online? Consegui arrecadar apenas 3 mil reais em 2 meses. O silêncio se instalou entre as duas amigas. Ana sabia que Bianca estava certa. Para pessoas como elas, 200 mil reais era uma quantia praticamente impossível de se conseguir rapidamente. E se você aceitar a proposta dele, Ana disse finalmente, como vai ser? Você vai ter que viver com um estranho, fingir que é casada com ele. Seria apenas por 2 anos. E ele disse que seria apenas para eventos sociais, aparências públicas. Bianca, você está falando de casamento. Mesmo que seja só no papel, é uma decisão muito séria. Você acha que eu não sei disso? Bianca se virou para encarar a amiga. Você acha que não passei as últimas horas pensando em todos os riscos? Mas também pensei em todas as possibilidades. Ela voltou a se sentar à mesa da cozinha. Ana, hoje eu fui humilhada publicamente por pessoas que se acham superiores a mim apenas por terem nascido em famílias ricas. Fui chamada de lixo por gente que nunca teve que trabalhar um dia sequer para conseguir o que tem. E daí? E daí que cansei. Cansei de ser pisoteada, de ser tratada como inferior, de ter que aceitar migalhas da vida enquanto pessoas como Ricardo e Fernanda têm tudo servido em bandejas de prata. Ana observou a expressão determinada no rosto da amiga e sentiu um arrepio. Havia algo diferente em Bianca, uma frieza que ela nunca havia visto antes. Você está falando como se quisesse vingança. E se eu quiser? Bianca a encarou. Porque tenho que ser sempre a menina boa que aceita tudo calada? Porque tenho que engolir humilhação e ainda sorrir? Porque você não é como elas, Bianca. Você é melhor que isso. Ser melhor não salvou minha mãe. Ser melhor não impediu que eu fosse humilhada hoje. Ser melhor só me garantiu uma vida de dificuldades e desprezo. Ana ficou em silêncio por um momento, assustada com a amargura na voz de Bianca. Eu entendo sua raiva, ela disse finalmente. Mas tome cuidado para que ela não transforme você em alguém que você não quer ser. Bianca suspirou e passou as mãos pelo rosto. Desculpe, Ana. Não queria descontar em você. É que foi um dia muito intenso. Eu sei, querida. E é normal você estar confusa. Mas promete que vai pensar bem antes de tomar uma decisão? Prometo. Após Ana ir embora, Bianca ficou sozinha com seus pensamentos. Pegou o laptop e pesquisou mais sobre Tiago Mendonça.
Encontrou diversas reportagens sobre ele. Formado em administração e direito pelas melhores universidades do país, assumiu a empresa do avô aos 28 anos e triplicou o faturamento em 5 anos. Havia fotos dele em eventos sociais, sempre elegante, sempre sozinho ou acompanhado de diferentes mulheres. Por que um homem como esse precisaria de um casamento de conveniência? Ela murmurou para si mesma. Então encontrou uma reportagem mais antiga, de 3 anos atrás. A manchete a fez parar. Empresário Tiago Mendonça rompe noivado com herdeira após escândalo financeiro. Bianca leu a matéria com atenção. Tiago havia sido noivo de Isabela Carvalho, filha de um grande empresário do setor automobilístico. O noivado havia sido rompido abruptamente depois que se descobriu que a família Carvalho estava envolvida em um esquema de corrupção. Tiago rompeu o relacionamento publicamente, causando um grande constrangimento para ambas as famílias. Interessante, ela pensou. Talvez ele realmente tenha motivos para querer alguém de fora do círculo social dele. Continuou pesquisando e encontrou mais informações sobre a cláusula do testamento do avô. Era verdade. Teodoro Mendonça havia estabelecido que o herdeiro da empresa deveria estar casado para assumir o controle total. Era uma cláusula antiquada, mas válida. Às 3 da manhã, Bianca finalmente foi para a cama, mas não conseguiu dormir. Sua mente estava dividida entre a racionalidade e a emoção. A parte racional dizia que era loucura aceitar a proposta de um estranho. A parte emocional gritava que era sua única chance de salvar sua mãe e ter a vida que sempre sonhou. Lembrou-se das palavras cruéis que ouvira na igreja. Lixo. A palavra ecoava em sua mente como um veneno. Quantas vezes na vida havia sido subestimada por sua origem humilde? Quantas oportunidades havia perdido por não ter os contatos certos ou o sobrenome certo? Na manhã seguinte, Bianca chegou ao trabalho mais cedo que o usual. João Silva percebeu que algo estava diferente. Bianca, você está bem? Parece abatida. Estou bem, seu João. Apenas uma noite mal dormida. Como foi o casamento ontem? Bianca hesitou. Como explicar tudo o que havia acontecido? Foi interessante. João a observou por um momento, mas não insistiu. Conhecia Bianca havia tempo suficiente para saber quando ela não queria falar sobre algo. Durante a manhã, Bianca tentou se concentrar no trabalho, mas sua mente estava em outro lugar. Cada vez que o telefone tocava, ela se assustava, achando que poderia ser Tiago, mas ele não ligou. Na hora do almoço, ela decidiu visitar sua mãe no hospital. Maria estava na enfermaria, esperando a cirurgia que dependia de um dinheiro que Bianca não tinha. Como você está se sentindo, mãe? Melhor hoje, filha. Os remédios estão controlando a dor no peito. Bianca segurou a mão da mãe, sentindo como ela estava frágil. Mãe, e se eu te dissesse que consegui o dinheiro para a sua cirurgia? Os olhos de Maria se iluminaram. Conseguiu? Como? É complicado, mas é uma oportunidade que apareceu. Filha, você não fez nada ilegal, fez? Não, mãe, nada ilegal. Apenas inesperado. Então faça o que tiver que fazer. Não se preocupe comigo. Você é uma menina inteligente. Sei que tomará a decisão certa. Quando saiu do hospital, Bianca tinha uma certeza crescente do que precisava fazer. Não era sobre vingança ou dinheiro. Era sobre sua mãe, sobre salvar a vida da mulher que sacrificou tudo por ela. Voltou ao trabalho determinada, mas ainda nervosa. A tarde passou devagar, cada minuto parecendo 1 hora. Às 5h30, João Silva se aproximou de sua mesa. Bianca, pode sair mais cedo hoje se quiser. Você parece precisar de um tempo para si. Obrigada, seu João. Realmente preciso resolver algumas coisas. Em casa, Bianca tomou um banho longo e se arrumou com cuidado. Escolheu seu melhor vestido, um vestido preto simples, mas elegante, que havia comprado em uma promoção. Fez uma maquiagem leve e penteou os cabelos. Às 7h30 da noite, ela estava parada na frente do restaurante Panorama. Era um dos restaurantes mais elegantes da cidade, frequentado pela elite local. Bianca se sentiu intimidada apenas por estar ali. Posso ajudá-la? Perguntou o maitre, claramente avaliando sua roupa simples com certo desdém. Estou procurando por Tiago Mendonça. Ele deve estar me esperando. A expressão do maitre mudou completamente ao ouvir o nome. Claro, Senhor Mendonça a está esperando na mesa reservada. Por favor, me acompanhe. Bianca o seguiu através do restaurante elegante, sentindo os olhares curiosos dos outros clientes. Quando chegaram à mesa,
Tiago se levantou para cumprimentá-la. Bianca, ele disse sorrindo, estava torcendo para que você viesse. Ele estava ainda mais elegante que no dia anterior, vestindo um terno azul marinho que realçava seus olhos escuros. Bianca sentiu seu coração acelerar. Eu vim, ela disse simplesmente. Então isso significa... Sim, ela interrompeu antes que pudesse mudar de ideia. Aceito sua proposta. Vou me casar com você, Tiago Mendonça. O sorriso que se espalhou pelo rosto de Tiago foi genuíno e caloroso. Você não vai se arrepender, Bianca. Prometo. Enquanto ele chamava o garçom para pedir champanhe para comemorar, Bianca se perguntou se havia tomado a decisão mais inteligente ou a mais estúpida de sua vida. Mas uma coisa era certa, não havia mais volta. Sua vida como Bianca Tavares, a secretária humilde, havia chegado ao fim. Em breve, ela seria Bianca Mendonça, uma das mulheres mais ricas e poderosas do país. E as pessoas que a chamaram de lixo iriam descobrir exatamente quão erradas estavam. Uma semana depois, o apartamento de Bianca nunca havia estado tão movimentado. Estilistas, maquiadores, cabeleireiros e organizadores de evento iam e vinham como abelhas em uma colmeia. Em uma semana, Tiago havia transformado completamente a vida dela. No primeiro dia após aceitar a proposta, ele havia aparecido em seu trabalho com um envelope contendo R$200 mil em cheque nominal para o hospital onde sua mãe estava internada. No segundo dia, quitou todas as dívidas de Bianca e depositou os 5 milhões prometidos em uma conta que abriu especialmente para ela. Não quero que você se preocupe com dinheiro nunca mais, havia dito quando ela tentou protestar. Agora, na véspera do casamento civil, Bianca mal conseguia reconhecer sua própria vida. O evento seria pequeno, apenas alguns convidados íntimos e a imprensa. Mas Tiago havia feito questão de que fosse perfeito. Pronta? Perguntou Ana, que havia sido designada como sua madrinha e assessora pessoal para o evento. Não sei se alguém pode estar pronta para algo assim, Bianca respondeu, observando o vestido de noiva pendurado no armário. Era uma criação sob medida de um dos mais renomados estilistas do país, elegante, sofisticado, que custara mais do que ela ganhava em 2 anos. Você ainda tem tempo de mudar de ideia, Ana disse suavemente. Não, não tenho. Minha mãe já foi operada. O dinheiro já foi depositado. E além disso, Bianca fez uma pausa. Eu quero fazer isso. Por quê? Pela vingança? Bianca caminhou até a janela, observando a movimentação na rua. No começo talvez fosse por isso, mas agora... Hannah, você já parou para pensar como a vida pode mudar completamente em questão de dias? O que você quer dizer? Nesta última semana, Tiago me mostrou um mundo que eu nunca imaginei existir. Não só o dinheiro, mas a forma como ele trata as pessoas, como ele conduz os negócios, como ele vê a vida. Ana franziu o senho. Você está se apaixonando por ele. Não sei, Bianca respondeu honestamente. Sei apenas que ele não é o que eu esperava. Há algo nele. Uma profundidade que vai muito além da riqueza. A campainha tocou, interrompendo a conversa. Era Tiago chegando para buscá-la para o jantar de véspera que havia organizado para os poucos convidados do casamento. Quando Bianca abriu a porta, ficou sem palavras. Tiago estava impecável em um smoking azul marinho, segurando um buquê de rosas brancas. Para a futura senhora Mendonça, ele disse, oferecendo as flores. Tiago, você não precisava... Claro que precisava. Amanhã você será minha esposa. Mesmo que seja um acordo entre nós, quero que seja especial. No carro, durante o trajeto para o restaurante, Bianca notou que Tiago parecia mais tenso que o usual. Está tudo bem? Ela perguntou. Há algo que preciso te contar antes do casamento, ele disse, sem tirar os olhos da estrada. Algo importante. O coração de Bianca acelou. Sobre o contrato? Você mudou de ideia? Não. Nada sobre o contrato. É sobre... porque eu realmente a escolhi. Eles chegaram ao restaurante, o mesmo onde haviam se encontrado uma semana antes. Tiago havia reservado uma área privativa para eles. Depois que fizeram os pedidos, ele se inclinou na direção dela. Bianca, você se lembra que eu disse ter te visto pela primeira vez na universidade há 3 anos? Sim, na biblioteca. Bem, não foi exatamente assim. Bianca sentiu um nó no estômago. Como assim? Eu te vi pela primeira vez em um local muito diferente e conhecia você muito antes de saber seu nome. Tiago, você está me assustando.
Do que está falando? Ele respirou fundo antes de continuar. Há 5 anos, quando minha empresa estava expandindo para novas áreas de negócio, decidi investir no setor educacional. Criei um programa de bolsas para estudantes carentes em universidades privadas. Bianca o observava atentamente, sem entender aonde ele queria chegar. Uma das universidades contempladas foi a sua. Eu costumava visitar pessoalmente as instituições para acompanhar como os recursos estavam sendo utilizados. E em uma dessas visitas, há 5 anos, eu conheci uma jovem estudante do ensino médio que havia ganhado uma bolsa integral para cursar administração. Ela estava visitando a universidade com sua mãe, uma mulher simples, mas orgulhosa, que não parava de chorar de emoção por ver a filha conseguir uma oportunidade dessas. O mundo de Bianca pareceu parar. Ela se lembrava perfeitamente daquele dia. Ela e sua mãe haviam ido à universidade para conhecer o campus e finalizar a documentação da bolsa. Você estava lá? Ela sussurrou. Eu estava. Vi vocês duas conversando com a coordenadora do curso. Sua mãe estava tão emocionada que mal conseguia falar. E você? Você estava radiante, mas ao mesmo tempo tentava ser forte para não chorar na frente dela. Bianca sentiu as lágrimas brotando. Não pode ser coincidência. Não é coincidência, Bianca. Aquela bolsa que você ganhou foi minha empresa que financiou. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Bianca tentava processar o que estava ouvindo. Você pagou pelos meus estudos? Não apenas pelos seus, pelo de outros 200 estudantes carentes. Mas você me marcou naquele dia. Por quê? Porque quando a coordenadora explicou as regras da bolsa, manter média acima de 8, participar de trabalhos comunitários, apresentar relatórios semestrais, você não hesitou nem por um segundo. Disse que faria tudo o que fosse necessário para honrar a oportunidade. Bianca se lembrava perfeitamente. Tinha 17 anos e estava disposta a qualquer coisa para garantir seu futuro. E você manteve sua palavra. Tiago continuou. Durante 4 anos, acompanhei seus relatórios. Suas notas sempre foram exemplares. Seus trabalhos comunitários sempre foram elogiados pelos supervisores. Você foi a bolsista mais dedicada que meu programa já teve. Mas por que não me disse isso desde o início? Porque queria que você me conhecesse por quem eu sou, não pelo que fiz por você. Queria que sua decisão de se casar comigo fosse baseada na nossa conversa, não em gratidão. Bianca se levantou da mesa, caminhando até a janela do restaurante. Sua mente estava em turbilhão. Então você me conhece há 5 anos, me acompanhou durante toda a universidade. Sabia sobre Ricardo, sobre minha mãe, sobre tudo. Sim. E decidiu que eu seria a pessoa perfeita para seu casamento de conveniência. Não foi assim, Bianca. Ela se virou para encará-lo. Não foi como? Tiago se levantou e se aproximou dela. Não foi um cálculo frio. Foi algo que cresceu ao longo do tempo. Admiraço genuína que se transformou em algo mais. Algo mais? Amor, Bianca. Eu me apaixonei por você muito antes de nos conhecermos pessoalmente. O coração de Bianca disparou. Isso é obsessão, não amor. É amor, ele insistiu. Amor pela mulher corajosa que você se tornou, pela forma como enfrentou as dificuldades sem nunca perder sua essência. Amor pela filha devotada que trabalhou incansavelmente para ajudar a mãe. Amor pela pessoa íntegra que nunca se corrompeu, mesmo quando teve todas as razões para isso. Bianca balançou a cabeça. Você não me ama, Tiago. Você ama uma ideia de quem eu sou. Uma fantasia que criou na sua cabeça. Não é verdade. É sim. Você me observou de longe, criou uma imagem idealizada de mim e agora quer que eu viva de acordo com essa imagem. Tiago deu um passo na direção dela. Bianca, por favor, me escute. Não. Ela se afastou. Você mentiu para mim desde o primeiro momento. Fingiu que nossa primeira conversa foi casual, que me escolheu por acaso. Mas tudo isso foi planejado. O sentimento não foi planejado. Como eu posso saber o que é real e o que não é? Como posso confiar em você depois disso? As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Bianca. Tiago se aproximou e gentilmente enxugou uma lágrima com o polegar. Você pode confiar em mim, porque eu poderia ter escolhido qualquer mulher para esse casamento. Mulheres que aceitariam sem questionar, que não se importariam com os motivos. Mas eu escolhi você porque você é a única pessoa por quem sinto algo real. Isso não muda o fato de que você mentiu. Você está certa. Eu deveria ter sido honesto desde o início. Peço desculpas por isso.
Bianca caminhou de volta para a mesa, pegou sua bolsa e se preparou para sair. Preciso pensar. Preciso de tempo. Bianca, o casamento é amanhã. Eu sei quando é o casamento. Ela explodiu. Eu só preciso processar tudo isso. Tiago assentiu. Eu entendo. Mas há mais uma coisa que você precisa saber antes de tomar sua decisão final. O quê? O motivo pelo qual apareci na igreja naquele dia não foi coincidência. Eu sabia que você estaria lá. Como? Porque eu sabia sobre o convite. E sabia também que Ricardo e Fernanda estavam planejando humilhá-la publicamente. Bianca sentiu o sangue gelar. Eles planejaram aquilo? Fernanda sugeriu para Ricardo que ele te convidasse para o casamento. Ela queria ter certeza de que você veria com seus próprios olhos que ele havia subido de nível. E ela também organizou para que algumas pessoas específicas estivessem lá para, digamos, comentar sobre sua presença. Você está dizendo que eles me armaram uma cilada? Estou dizendo que eles contaram com sua humilhação para se sentirem superiores. E eu não pude permitir isso. A raiva começou a crescer no peito de Bianca. Como você soube disso? Tenho contatos em vários círculos sociais. Quando soube do plano deles, decidi que era hora de agir. Então você apareceu lá para me salvar? Apareci lá porque não suportava a ideia de você sofrendo nas mãos de pessoas que não valem nem a sola do seu sapato. Bianca se sentou novamente, sentindo-se overwhelmed com todas as revelações. Meu Deus, Tiago, isso tudo é muito para processar. Eu sei, mas precisava ser honesto com você antes do casamento. Não quero que haja mentiras entre nós. E agora? O que acontece agora? Agora, você decide. Sabendo de toda a verdade, você ainda quer se casar comigo amanhã? Bianca olhou nos olhos de Tiago e viu vulnerabilidade ali. Pela primeira vez desde que o conhecera, ele parecia inseguro, quase assustado. Por que isso é tão importante para você? Por que não escolhe outra pessoa? Porque não quero outra pessoa, quero você, Bianca. Com todas as complicações, com toda a confusão, com todos os sentimentos envolvidos, eu te quero. Mesmo sabendo que posso não corresponder aos seus sentimentos, mesmo assim, prefiro ter 2 anos com você, mesmo que seja apenas um contrato, do que uma vida inteira com qualquer outra pessoa. O coração de Bianca batia tão forte que ela tinha certeza de que ele podia ouvir. Havia sinceridade nas palavras dele, uma dor genuína que ela reconhecia porque sentia a mesma coisa. Tiago, eu também sinto algo por você, ela admitiu finalmente. Eu não sei se é amor, não sei se posso confiar nesses sentimentos depois de tudo o que descobri, mas há algo. Os olhos dele se iluminaram. E isso me assusta mais do que qualquer outra coisa, porque se me apaixonar por você de verdade, como vou conseguir seguir em frente quando os 2 anos terminarem? Quem disse que vão terminar? Contratos podem ser alterados, Bianca. Pessoas podem mudar de ideia. Sentimentos podem crescer. Ela o observou por um longo momento, tentando decifrar seus verdadeiros sentimentos. Se eu fizer isso, ela disse finalmente, se eu me casar com você amanhã, tem que ser com uma condição. Qual? Honestidade total daqui para frente. Sem mentiras, sem omissões, sem revelações, surpresa. Se vamos fazer isso, vamos fazer direito. Tiago sorriu. Honestidade total. Prometo. E outra coisa, quero conhecer o homem real por trás de todo esse poder e dinheiro. Não quero ser tratada como uma boneca de porcelana. Quero ser sua parceira, não sua propriedade. Você nunca será minha propriedade, Bianca. Você é forte demais para isso. Então está decidido, ela disse, estendendo a mão para ele. Amanhã eu me torno sua esposa. Mas, Tiago Mendonça, se você me machucar, se me trair, se usar meus sentimentos contra mim, você me destruirá. Ele completou apertando a mão dela. Eu sei, e eu mereceria. Quando saíram do restaurante, Bianca se sentia como se estivesse flutuando. Tudo havia mudado novamente. O que começara como um casamento de conveniência, agora tinha camadas de complexidade que ela mal conseguia entender. Uma última pergunta, ela disse quando chegaram ao carro. Qualquer coisa. O que você planeja fazer sobre Ricardo e Fernanda? Você mencionou que eles teriam uma surpresa. Tiago sorriu e havia algo quase predatório naquele sorriso. Ah, sim. Bem, digamos apenas que amanhã será um dia muito interessante para eles.
e para toda a sociedade que pensava conhecer Bianca Tavares. O que você vai fazer? Você descobrirá amanhã. Mas posso garantir uma coisa: nunca mais ninguém vai subestimar você ou tratá-la como menos do que merece. Enquanto ele a levava para casa, Bianca olhou pela janela e se perguntou se estava prestes a viver o maior conto de fadas de sua vida ou se estava entrando em uma situação ainda mais complicada do que imaginava. Uma coisa era certa: em menos de 24 horas, ela seria uma mulher casada, e sua vida nunca mais seria a mesma. Do outro lado da cidade, em sua cobertura luxuosa, Ricardo Almeida estava assistindo televisão quando seu telefone tocou. Era seu primo Marcos. Ricardo, você viu as notícias? Que notícias? Sobre sua ex-namorada, Bianca. Ricardo sentiu o estômago afundar. O que tem a Bianca? Liga a TV no canal de notícias. Você não vai acreditar no que está vendo. Com o coração disparado, Ricardo mudou de canal. A apresentadora estava falando sobre os eventos sociais da semana quando uma foto apareceu na tela. Era Bianca, mas uma Bianca completamente diferente da que ele conhecia. Ela estava elegantemente vestida ao lado de um homem que ele reconheceu imediatamente. O empresário Tiago Mendonça, um dos homens mais ricos do país, anunciou hoje seu noivado com Bianca Mendonça, filha adotiva do falecido empresário Eduardo Mendonça. O casamento está marcado para amanhã em cerimônia restrita a familiares e amigos íntimos. Ricardo quase derrubou o controle remoto. Filha adotiva? Bianca Mendonça? Do que estão falando? A reportagem continuava. Segundo fontes próximas ao casal, o romance é antigo, mas foi mantido em segredo a pedido da noiva, que preferiu concluir seus estudos antes de assumir publicamente o relacionamento. Isso não pode estar acontecendo, Ricardo murmurou, pegando o telefone para ligar para Fernanda. Mas enquanto o telefone tocava, uma pergunta martelava em sua cabeça. Quem realmente era Bianca Tavares? E mais importante, o que mais ele não sabia sobre a mulher que havia rejeitado por achar que não era do seu nível? A vingança de Bianca estava apenas começando, e ela nem imaginava o quanto sua vida estava prestes a se tornar interessante. Dia do casamento, 10 da manhã. O cartório estava decorado com flores brancas e douradas, uma elegância discreta que contrastava completamente com a pompa exagerada do casamento de Ricardo na semana anterior. Bianca observava seu reflexo no espelho do salão reservado para a noiva, mal conseguindo reconhecer a mulher que olhava de volta. O vestido de noiva era uma obra de arte, seda pura, corte impecável, bordados delicados que capturavam a luz de forma mágica. Seus cabelos estavam presos em um coque sofisticado, com alguns fios soltos que emolduravam seu rosto. A maquiagem era sutil, mas transformadora, realçando sua beleza natural. Você está linda, disse Ana, ajustando o véu. Não consigo acreditar que isso está realmente acontecendo. Nem eu, Bianca admitiu, tocando nervosamente o colar de diamantes que Tiago havia enviado como presente de casamento. Ana, você acha que estou fazendo a coisa certa? Querida, depois de tudo o que você me contou ontem à noite, não tenho mais certeza do que pensar. Mas posso te dizer uma coisa. Eu nunca vi você tão radiante. Bianca sorriu. Era verdade. Apesar de todos os medos e incertezas, havia algo em seu peito que pulsava como esperança. Talvez fosse a possibilidade de um futuro diferente. Talvez fosse a perspectiva de finalmente ter o respeito que sempre buscou. Uma batida suave na porta interrompeu seus pensamentos. Era Carmen, a organizadora do evento. Senhora Bianca, está na hora. Seu noivo está esperando. Bianca respirou fundo, pegou o buquê de rosas brancas e caminhou em direção ao salão principal. Quando as portas se abriram, ela viu Tiago esperando no altar, impecável em seu smoking. Mas foram os olhares dos convidados que mais chamaram sua atenção. Estavam ali cerca de 30 pessoas, família próxima de Tiago, alguns amigos íntimos e várias pessoas que ela reconheceu da alta sociedade local. Pessoas que normalmente não dariam atenção a alguém como ela, mas que agora a observavam com uma mistura de curiosidade e respeito. Mas o que realmente a surpreendeu foi ver no fundo do salão algumas pessoas familiares em trajes elegantes. João Silva, seu patrão, acompanhado da esposa. Dr. Henrique, o médico que havia operado sua mãe. E até mesmo algumas pessoas de sua cidade natal,
incluindo a professora que a havia encorajado a prestar vestibular. Como eles estão aqui? Ela murmurou para Ana. Tiago os trouxe. Disse que eram as pessoas que realmente importavam na sua vida. Quando Bianca chegou ao altar, Tiago estendeu a mão para ela e ao tocá-la sussurrou: Você está deslumbrante. A cerimônia foi simples, mas elegante. O juiz de paz que os casou era conhecido por oficializar casamentos da elite e tratou tudo com a solenidade adequada. Quando chegou a hora dos votos, Tiago surpreendeu a todos. Bianca, ele disse, olhando diretamente em seus olhos, você é a mulher mais corajosa que conheço. Prometo honrá-la, respeitá-la e protegê-la sempre. E prometo nunca deixar que ninguém a faça se sentir menor do que a rainha que você é. Bianca sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Não eram as palavras que haviam ensaiado. Eram palavras do coração. Tiago, ela respondeu, prometo ser sua parceira, sua confidente, sua amiga, e prometo dar uma chance real ao que pode crescer entre nós. Quando o juiz disse, podem se beijar, Tiago se aproximou devagar, dando-lhe tempo para recuar se quisesse. Mas Bianca não recuou. O beijo foi suave, respeitoso, mas havia uma promessa nele que fez seu coração disparar. Os aplausos ecoaram pelo salão, mas Bianca mal os ouviu. Estava perdida no momento, na realização de que sua vida havia mudado para sempre. Após as felicitações e fotos, os convidados se dirigiram para o almoço de casamento em um dos hotéis mais luxuosos da cidade. Foi durante o coquetel que Bianca notou uma movimentação estranha. Várias pessoas estavam checando seus celulares com expressões de surpresa. Sussurros começaram a se espalhar pelo salão. O que está acontecendo? Ela perguntou a Tiago. Ele sorriu misteriosamente. A parte interessante está começando. Foi então que Carmen se aproximou com um tablet na mão. Senhor Tiago, a assessoria de imprensa confirmou. A notícia já está em todos os canais. Que notícia? Bianca perguntou. Tiago pegou o tablet e mostrou para ela. Na tela estava uma reportagem com a manchete. Herdeira bilionária se revela. Bianca Mendonça. Era a filha perdida de Eduardo Mendonça. Bianca arregalou os olhos. Do que estão falando? Bem, Tiago disse calmamente, há alguns detalhes sobre sua identidade que eu não mencionei ontem. Que detalhes? Eduardo Mendonça, meu tio, falecido há 10 anos, teve uma filha com uma mulher que conheceu durante uma viagem de negócios ao interior. A mulher se chamava Maria Silva. O mundo de Bianca pareceu parar. Minha mãe se chama Maria Tavares, não Silva. Tavares era o nome do homem com quem ela se casou após você nascer. Seu pai biológico é Eduardo Mendonça. Isso é impossível. Os exames de DNA que fiz discretamente quando você estava no hospital com sua mãe confirmaram. Você é minha prima, Bianca, e herdeira legítima de uma fortuna que há 10 anos está esperando por você. Bianca sentiu as pernas bambearem. Ana a segurou pelo braço, impedindo que ela caísse. Você está dizendo que eu sou rica? Bilionária. Tiago corrigiu. Eduardo deixou metade de seus bens para você, caso você fosse encontrada. A outra metade ficou comigo, já que sou seu único sobrinho. Mas por que você não me contou isso antes? Porque queria que você se casasse comigo por quem eu sou, não por obrigação familiar ou gratidão. Agora que somos casados, posso revelar a verdade. As pessoas ao redor começaram a se aproximar, todas querendo cumprimentar a nova herdeira. Mas Bianca só conseguia pensar em uma coisa. Minha mãe sabia disso? Ela sempre soube quem era seu pai verdadeiro. Mas Eduardo morreu antes que vocês pudessem se conhecer, e ela decidiu protegê-la da pressão que vem com esse sobrenome. Enquanto tentava processar tudo, Bianca ouviu uma comoção na entrada do salão. Várias pessoas estavam olhando em direção às portas com expressões de choque. O que está acontecendo agora? Ela perguntou. Tiago olhou na direção da entrada e sorriu. Ah, chegaram nossos convidados especiais. Bianca se virou e quase desmaiou. Entrando no salão, visivelmente constrangidos e confusos, estavam Ricardo e Fernanda. Eles haviam sido convidados para o almoço, mas claramente não esperavam encontrar a cena que se desenrolava. Você os convidou? Bianca sussurrou. Claro, não podia deixar que perdessem a grande revelação. Ricardo e Fernanda se aproximaram lentamente, ainda tentando entender o que estava acontecendo. Fernanda estava visivelmente irritada, enquanto Ricardo parecia estar em choque. Bianca? Ricardo disse quando chegou perto o suficiente. O que...
Como... Olá, Ricardo. Bianca respondeu com uma calma que ela não sabia que possuía. Fernanda, obrigada por virem ao meu casamento. Seu casamento? Fernanda disse com desdém. Nós recebemos um convite assinado por Bianca Mendonça e pensamos que fosse um engano. Não foi engano. Tiago interveio, colocando o braço ao redor da cintura de Bianca. Permitam-me apresentá-los à minha esposa, Bianca Mendonça. Talvez vocês a conheçam melhor como a herdeira da fortuna Mendonça. O rosto de Ricardo ficou pálido. Herdeira? Ah, vocês não sabiam? Tiago continuou com um sorriso frio. Bianca é filha de Eduardo Mendonça, meu falecido tio. Ela acabou de herdar uma fortuna estimada em 3 bilhões de reais. 3 bilhões? Fernanda repetiu, sua voz quase um sussurro. Isso mesmo. O que significa que minha esposa é, tecnicamente falando, uma das mulheres mais ricas do país. Tiago fez uma pausa deliberada. Bem mais rica que vocês dois, devo acrescentar. Ricardo olhou para Bianca com uma expressão que misturava choque, arrependimento e algo que parecia desespero. Bianca, eu não sabia. É claro que não sabia. Ela respondeu com uma voz firme que surpreendeu até a ela mesma. Porque você nunca se interessou por quem eu realmente era. Só se importava com status e aparências. Mas se eu soubesse... Se soubesse o quê? Não teria me deixado? Não teria se casado com a Fernanda? Bianca deu um passo à frente. Ricardo, você me chamou de não ser do seu nível. Lembra-se? Ricardo desviou o olhar envergonhado. E você, Fernanda? Bianca se virou para a mulher que a havia humilhado na igreja. Me chamou de lixo. Disse que eu não tinha classe. Fernanda estava visivelmente desconfortável, percebendo que todos no salão estavam ouvindo a conversa. Bianca, Foi um momento de verdade. Bianca completou. Foi um momento de verdade onde vocês mostraram exatamente quem são. Pessoas que julgam outras pelo dinheiro que têm, não pelo caráter que possuem. A atmosfera no salão estava pesada. Todos os convidados observavam a cena, muitos gravando discretamente com seus celulares. Sabem, Bianca continuou, eu deveria agradecer a vocês. Se Ricardo não tivesse terminado comigo, se vocês não me tivessem humilhado na igreja, talvez eu nunca tivesse conhecido meu maravilhoso marido. Ela olhou para Tiago, que sorriu e beijou sua mão. E talvez nunca tivesse descoberto minha verdadeira identidade. Então, obrigada. Obrigada por me mostrarem que merecia muito mais do que migalhas de amor e respeito. Ricardo deu um passo à frente, desesperado. Bianca, por favor, eu cometi um erro terrível. Você fez sua escolha. Bianca o interrompeu. E eu fiz a minha. A diferença é que minha escolha me trouxe felicidade enquanto a sua... Ela olhou para Fernanda, que estava visivelmente furiosa e constrangida. Bem, sua escolha trouxe exatamente o que vocês mereciam. Um casamento baseado em conveniência e status, sem amor verdadeiro. Como você pode saber se há amor ou não entre nós? Fernanda explodiu, finalmente perdendo a compostura. Bianca sorriu. Porque quem ama de verdade não planeja humilhar publicamente a ex de seu parceiro. Quem ama de verdade não precisa rebaixar outros para se sentir superior. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Vários convidados sussurravam entre si, claramente impressionados com a forma elegante, mas firme, como Bianca havia se defendido. Foi então que Tiago se adiantou. Ricardo, Fernanda, obrigado por virem, mas acredito que tenham outros compromissos a atender. Era uma dispensa educada, mas clara. Ricardo olhou uma última vez para Bianca, e ela pôde ver o arrependimento em seus olhos, mas era tarde demais. Bianca, ele disse baixinho, espero que seja muito feliz. E pela primeira vez, desde que o conhecera, ela acreditou que ele estava sendo sincero. Após Ricardo e Fernanda saírem, constrangidos e humilhados, o clima no salão voltou ao normal. Os convidados retomaram as conversas, mas agora todos tratavam Bianca com o respeito e a deferência devidos a uma das mulheres mais ricas do país. Como você se sente? Tiago perguntou quando ficaram sozinhos por um momento. Bianca pensou na pergunta. Como se sentia? Não havia sido exatamente vingança o que havia sentido ao confrontar Ricardo e Fernanda. Havia sido libertação. Livre, ela respondeu finalmente. Pela primeira vez na vida, me sinto completamente livre. Tiago sorriu e a beijou suavemente. Bem-vinda à sua nova vida, Bianca Mendonça.
E pela primeira vez desde que tudo começara, Bianca tinha certeza de que havia tomado a decisão certa. Não apenas pelo dinheiro, não apenas pela vingança, mas porque havia encontrado algo que nunca pensou que mereceria: respeito, dignidade e talvez, apenas talvez, o amor verdadeiro. Sua jornada estava apenas começando, mas ela sabia que nunca mais seria a mesma pessoa que fora humilhada naquela igreja uma semana atrás. Agora era Bianca Mendonça, herdeira bilionária e esposa de um dos homens mais poderosos do país, e principalmente era uma mulher que finalmente conhecia seu próprio valor. 6 meses depois, a mansão dos Mendonça estava decorada com luzes douradas e flores exóticas para a festa de Ano Novo. Era o primeiro grande evento social que Bianca organizava como anfitriã, e tudo estava perfeito. Ela observava os convidados através da janela da biblioteca, onde havia se refugiado por alguns minutos para respirar. Em 6 meses, sua vida havia se transformado completamente. Não apenas pela riqueza, embora ter 3 bilhões de reais certamente facilitasse as coisas, mas pela forma como havia descoberto quem realmente era quando não precisava mais se preocupar com necessidades básicas. Fugindo da própria festa, a voz de Tiago a fez se virar. Ele estava parado na porta, elegante em seu smoking, segurando 2 taças de champanhe. Apenas recuperando o fôlego, ela respondeu, aceitando a taça. Ainda não me acostumei completamente com tudo isso. Com ser rica e poderosa, com ser eu mesma sem pedir desculpas por isso. Tiago se aproximou e a beijou suavemente na testa. Nos últimos 6 meses, eles haviam desenvolvido uma intimidade genuína, construindo lentamente algo que começara como um contrato e se transformara em algo muito mais profundo. Como está sua mãe? Ele perguntou. Bianca sorriu, completamente recuperada da cirurgia e absolutamente deslumbrada com a nova casa que compramos para ela. Ela ainda não acredita que tudo isso é real. E João Silva, adorando ser o diretor financeiro da nossa nova fundação. Quem diria que meu antigo patrão acabaria administrando 20 milhões de reais em projetos sociais? E Ana? Ana está no paraíso como minha assessora pessoal. Acho que ela gosta mais da vida de rica do que eu. Bianca riu. Eles ficaram em silêncio confortável por um momento, observando os convidados no jardim. Era uma multidão impressionante. Empresários, políticos, artistas, pessoas que antes nem sabiam que Bianca existia e agora competiam por sua atenção. Tiago, ela disse suavemente, posso fazer uma confissão. Sempre. Às vezes tenho medo de que você se arrependa, de que perceba que se casou com uma garota do interior que está apenas fingindo pertencer a este mundo. Tiago se virou completamente para ela, colocando as mãos em seus ombros. Bianca, você quer saber qual foi o momento em que eu soube, sem sombra de dúvida, que estava apaixonado por você? Quando? Foi há 3 meses, naquela reunião da diretoria da empresa. Lembra quando o diretor comercial sugeriu demitir 300 funcionários para aumentar os lucros? Bianca se lembrava. Havia sido sua primeira reunião como acionista da empresa e ela havia se manifestado contra a proposta. Você se levantou? Tiago continuou. Olhou para aquele homem nos olhos e disse, Senhor Rodrigues, se o senhor precisa destruir 300 famílias para fazer um pouco mais de dinheiro, então talvez seja a hora de repensar nossa estratégia de negócios. Foi naquele momento que soube que você não havia mudado, que todo esse dinheiro e poder não haviam corrompido quem você realmente é. E quem eu realmente sou? Uma mulher com caráter inabalável, com paixão genuína e força suficiente para usar seu poder para o bem. Você transformou nossa fundação no maior programa de bolsas de estudo do país. Criou 3 hospitais gratuitos, financiou mais de 50 projetos comunitários. Nós fizemos isso. Juntos. Não, Bianca. Eu apenas forneci o suporte, a visão, a paixão, a determinação de fazer a diferença. Isso tudo veio de você. Bianca sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Eu te amo, Tiago. De verdade. Não é gratidão, não é conveniência, é amor real. Eu também te amo, ele respondeu, puxando-a para seus braços. E sabe o que é melhor? Temos o resto de nossas vidas para construir algo incrível juntos. Eles se beijaram, um beijo profundo e apaixonado que selou o que ambos sabiam há meses. O contrato de casamento havia se tornado obsoleto. O que eles tinham agora era real, eterno.
Senhor e senhora Mendonça, a voz de Carmen os interrompeu. Desculpem incomodar, mas chegaram alguns convidados de última hora. Quem? Tiago perguntou. Ricardo Almeida e sua esposa. Eles pediram para falar com vocês. Bianca e Tiago trocaram olhares. Não haviam visto Ricardo e Fernanda desde o casamento, embora soubessem por meio de conhecidos mútuos que o casamento deles não estava indo bem. Deixe-os entrar, Bianca disse finalmente. Vamos ver o que eles querem. Ricardo e Fernanda foram conduzidos até a biblioteca. A diferença em suas aparências era notável. Ambos pareciam mais velhos, mais cansados. Fernanda, em particular, havia perdido aquela arrogância que sempre a caracterizou. Bianca, Ricardo disse hesitante. Obrigado por nos receber. Ricardo, Fernanda. Bianca os cumprimentou com educada frieza. Em que posso ajudá-los? Eu vim pedir desculpas, Ricardo disse, claramente constrangido. Pelo que fiz com você, pela forma como terminei nosso relacionamento, pela humilhação na igreja. E eu também, Fernanda acrescentou, sua voz quase um sussurro. Eu fui cruel com você naquele dia. Inexcusavelmente cruel. Bianca os observou por um momento. Havia sinceridade em suas palavras, mas também algo mais. Desespero? Por que agora? Ela perguntou. Por que depois de todos esses meses? Ricardo e Fernanda trocaram olhares desconfortáveis. Porque nosso casamento está acabando, Fernanda admitiu. E porque descobrimos que você estava certa sobre nós. Nosso relacionamento realmente não tinha amor. Era apenas conveniência e status. E por quê? Ricardo continuou. Eu percebi que cometi o maior erro da minha vida quando deixei você ir. O silêncio que se seguiu foi tenso. Tiago deu um passo quase imperceptível na direção de Bianca, um gesto protetor que não passou despercebido. Ricardo, Bianca disse calmamente, você está me dizendo que se arrepende de ter terminado comigo? Sim, completamente. E que gostaria de ter uma segunda chance. Ricardo assentiu, ignorando o olhar fulminante que Fernanda lhe dirigiu. Bianca olhou para o homem que um dia a amara, que a havia feito sofrer tanto, que a havia rejeitado por não ser do seu nível. Sentiu nada, nem raiva, nem amor, nem amargura, apenas uma espécie de pena. Ricardo, ela disse suavemente, obrigada por vir aqui e se desculpar. Aceito suas desculpas e as suas também, Fernanda. Perdoo vocês pelo que fizeram. Os olhos de Ricardo se iluminaram com esperança. Mas, Bianca continuou, se você acha que vim até aqui para oferecer uma segunda chance, está muito enganado. A esperança nos olhos dele se desfez. Sabe por quê? Não é porque estou com raiva ou ressentida, ou porque quero me vingar. É porque eu evoluí, cresci, me tornei uma pessoa diferente da garota ingênua que se contentava com migalhas de atenção. Ela se aproximou de Tiago, que passou o braço ao redor de sua cintura. Eu encontrei um amor real, Ricardo. Um homem que me valoriza não pelo que tenho, mas por quem sou. Que me respeita, me admira, me desafia a ser melhor a cada dia. Mas, Bianca... Ricardo tentou interromper. Não. Ela o cortou firmemente. Você teve sua chance comigo. 3 anos de chances. E escolheu me jogar fora porque eu não era suficiente para você. Agora que descobriu que sou rica, que tenho status, quer me de volta. Isso não é amor, Ricardo. Isso é oportunismo. Fernanda, que havia permanecido em silêncio, finalmente falou. Você está certa. Nós dois somos oportunistas. Eu me casei com Ricardo porque ele representava segurança financeira. Ele está aqui porque você representa riqueza e poder. Nenhum de nós conhece o amor verdadeiro. E isso me deixa triste por vocês, Bianca respondeu com sinceridade, porque todos merecem experimentar o amor de verdade. Mas não será comigo que vocês encontrarão isso. Ricardo baixou a cabeça, finalmente entendendo que havia perdido Bianca para sempre. Posso fazer uma sugestão? Bianca disse. Se vocês realmente querem mudar, se querem encontrar felicidade real, comecem sendo honestos um com o outro. Se não há amor entre vocês, separem-se. Deem uma chance para vocês mesmos encontrarem pessoas que os amem por quem vocês realmente são. É fácil falar quando se tem 3 bilhões de reais, Fernanda disse com um resquício de sua antiga amargura. Fernanda, Bianca respondeu pacientemente, eu descobri quem eu era muito antes de descobrir que tinha dinheiro. A riqueza apenas me deu a liberdade de ser autêntica, sem medo das consequências.
Vocês podem encontrar essa autenticidade também, independente da conta bancária. Tiago, que havia permanecido em silêncio durante toda a conversa, finalmente falou. Ricardo, Fernanda, acredito que vocês já disseram o que vieram dizer. Minha esposa foi muito generosa com vocês, mais do que eu teria sido. Sugiro que reflitam sobre as palavras dela. Era uma dispensa educada, mas firme. Ricardo e Fernanda entenderam o recado. Obrigado por nos ouvir, Ricardo disse, se dirigindo para a porta. E Bianca, eu espero sinceramente que você seja muito feliz. Eu já sou, ela respondeu com um sorriso genuíno. Após eles saírem, Tiago puxou Bianca para seus braços. Estou orgulhoso de você, ele disse. Você foi graciosa, mas firme. Mostrou maturidade e sabedoria. Sabe o que foi mais libertador de tudo isso? Bianca perguntou. O quê? Perceber que não sinto mais nada por ele. Nem amor, nem ódio, nem ressentimento. Ricardo faz parte do meu passado, e eu estou completamente em paz com isso. E como se sente em relação ao futuro? Bianca sorriu, olhando nos olhos do homem que amava. Animada, pela primeira vez na vida, posso ser exatamente quem sou sem me desculpar por isso. Posso usar meu dinheiro e minha posição para fazer a diferença no mundo, e posso amar e ser amada de verdade. Falando em futuro, Tiago disse, puxando uma pequena caixa do bolso do paletó. Bianca arregalou os olhos. Tiago, nós já somos casados. Sim, mas nos casamos por um contrato. Agora quero me casar por amor. Ele abriu a caixa, revelando um anel deslumbrante, não apenas caro, mas escolhido com carinho, refletindo perfeitamente o gosto elegante, mas não ostensivo de Bianca. Bianca Mendonça, ele disse se ajoelhando na biblioteca da própria casa. Quer se casar comigo de novo? Desta vez, apenas por amor? As lágrimas escorreram pelo rosto dela enquanto estendia a mão. Sim, ela sussurrou. 1000 vezes sim. Quando ele colocou o anel em seu dedo e se levantou para beijá-la, Bianca sentiu como se estivesse realmente se casando pela primeira vez. O primeiro casamento havia sido uma transação, uma solução para problemas práticos. Este compromisso era diferente. Era a escolha de duas pessoas que se conheciam completamente, que haviam passado por desafios juntas e escolhido permanecer lado a lado. Quando? Ela perguntou contra seus lábios. Que tal no próximo mês? Uma cerimônia religiosa desta vez, com todos os nossos amigos e família. Sua mãe pode te entregar no altar. E a lua de mel. Pensei em 2 semanas na Toscana. Visitaremos vinícolas, comeremos em pequenas trattorias, e eu vou passar cada minuto te mostrando o quanto te amo. Perfeito, ela suspirou. Eles foram interrompidos por fogos de artifício explodindo no céu. Era meia-noite, chegada do Ano Novo. Feliz Ano Novo, minha amor, Tiago disse. Feliz Ano Novo, ela respondeu. Enquanto se beijavam, rodeados pelo som da celebração lá fora, Bianca pensou na incrível jornada que a havia trazido até ali. 1 ano atrás, ela era uma secretária lutando para pagar as contas médicas da mãe. Agora era uma das mulheres mais ricas e poderosas do país, casada com o amor de sua vida, usando sua fortuna para fazer a diferença na vida de outras pessoas. Mas mais importante que tudo isso, ela havia descoberto algo que o dinheiro não podia comprar: seu próprio valor. Havia aprendido que merecia respeito, amor e felicidade, não por causa de sua conta bancária, mas por causa de quem era por dentro. Tiago, ela disse quando se separaram. Sim, obrigada. Pelo quê? Por me ajudar a descobrir quem eu realmente sou. Por me amar antes mesmo de me conhecer pessoalmente. Por me mostrar que eu merecia muito mais do que estava aceitando na vida. Obrigado por aceitar me amar de volta, ele respondeu, e por tornar minha vida infinitamente mais rica, não em dinheiro, mas em significado. Eles voltaram para a festa de mãos dadas, prontos para receber os cumprimentos dos convidados e dar início a um novo ano, uma nova vida, uma nova fase de sua história de amor. No meio da multidão de pessoas ricas e poderosas, Bianca avistou algumas pessoas especiais. Sua mãe conversando animadamente com a mãe de Tiago, Ana rindo com João Silva, Dr. Henrique, que havia se tornado um amigo querido após operar Maria. Essas eram as pessoas que realmente importavam, as pessoas que a amavam quando ela não tinha nada além de caráter e sonhos, as pessoas que celebravam suas conquistas não porque ela era rica, mas porque era feliz. Sabe,
ela disse para Tiago enquanto observavam seus entes queridos. Acho que a maior vingança contra Ricardo e Fernanda não foi mostrar que eu era rica. Foi mostrar que eu era capaz de construir uma vida cheia de amor verdadeiro e propósito. E qual vai ser nosso próximo projeto? Tiago perguntou. Bianca sorriu pensando nas possibilidades infinitas que se abriam diante deles. Que tal construirmos um império baseado não apenas em lucro, mas em fazer a diferença? Podemos expandir o programa de bolsas, construir mais hospitais, criar programas de microcrédito para empreendedores de baixa renda. E talvez, Tiago acrescentou com um sorriso travesso, começar nossa própria família. O coração de Bianca se encheu de uma felicidade tão pura que ela mal conseguia respirar. Você quer filhos comigo? Quero uma casa cheia de crianças que tenham sua bondade e determinação, ele respondeu, e sua inteligência e generosidade. Enquanto dançavam lentamente no meio da festa, rodeados por amigos e família, Bianca Mendonça soube que havia encontrado exatamente o que sempre havia procurado sem saber. Um amor que a valorizava por quem ela era, uma vida com propósito e significado, e a confiança de que merecia toda a felicidade do mundo. A garota que havia sido chamada de lixo numa igreja 6 meses atrás, agora sabia, sem sombra de dúvida, que era um tesouro. E mais importante, havia encontrado alguém que via esse tesouro desde o primeiro olhar e estava disposto a passar a vida inteira celebrando-o. Sua história havia começado com humilhação e lágrimas, mas terminava com amor, propósito e a promessa de um futuro brilhante pela frente. E quando os últimos fogos de artifício iluminaram o céu naquela noite de Ano Novo, Bianca sorriu, sabendo que às vezes os finais mais bonitos começam exatamente quando achamos que tudo acabou. Ela havia encontrado seu conto de fadas real, não porque se casara com um príncipe rico, mas porque havia descoberto que ela mesma era uma rainha. Fim. O verdadeiro valor de uma pessoa não se mede pela conta bancária, mas pela bondade de seu coração e pela força de seu caráter. E quando conhecemos nosso próprio valor, atraímos pessoas que também o reconhecem. Bianca Mendonça.